eu quero desta vez ler com você no livro de Josué, capítulo 1. Vou ler 2 versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 9. Diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos, essa palavra, conhecida de todos nós, ela retrata um momento único, tanto na vida de Israel, como na vida de Josué. O texto bíblico começa contando uma história, de um homem que está assumindo uma grande responsabilidade como sucessor de um grande líder. O texto diz assim: falou o Senhor a Josué dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Você já sabe que quando um grande líder, morre, fica uma grande lacuna e é necessário que alguém à altura dele esteja dando continuidade à obra que ele estava fazendo. E Josué é escolhido pelo Senhor. Porém, eu imagino que pelo restante do texto do capítulo 1, Josué em algum momento se sentiu amedrontado, se sentiu assustado, ele teve talvez muitas preocupações, até mesmo com aquilo que as pessoas iam pensar a respeito dele. Afinal de contas, ele estaria dando continuidade a uma grande obra realizada por Moisés. E o Senhor, que nos conhece, sabe das nossas fragilidades e de todas as nossas dificuldades, fala ao coração daquele homem, mostrando a ele a grande responsabilidade que ele tem, porque o texto vai dizer, através de você, Josué, que eu vou levar o povo até a terra prometida, como o Senhor já havia falado há tantos anos, lá no início, quando apareceu a Moisés, lá na sarça ardente. Então, o texto bíblico está nos contando que aquela situação era uma situação difícil, era uma situação séria, era algo que precisava de Josué estar muito convicto, preparado para conseguir realizar aquela obra. E aqui o Senhor vai falando com ele e vai orientando. E ele diz, olha, você precisa passar o Jordão e você vai caminhar e todo lugar que você pisar a planta do seu pé, essa terra é sua, ninguém vai ficar de pé na sua frente. E o Senhor está dizendo para ele, não tenha medo, esforça-te e tenha bom ânimo. Você já sabe que qualquer pessoa desanimada, ela não vai a lugar nenhum. O desanimado, ele não acredita, o desanimado não espera, o desanimado não investe, o desanimado, ele simplesmente fica estagnado. E o Senhor estava falando com Josué sobre a necessidade que Josué tinha de perseverar firme. E o Senhor disse para ele, eu não te dei uma ordem, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Evidente que o Senhor está dizendo aqui a Josué que tem algo que depende de Josué. O esforço é de Josué. E quantas vezes Josué precisou se esforçar até cumprir o seu papel, a sua missão. Mas o Senhor está dizendo para ele que o segredo é que ele se esforçando e tendo bom ânimo, ele iria desfrutar do cuidado e da fidelidade do Senhor. Talvez você que está me ouvindo pode estar passando por situações que te causam muitos temores, mas a palavra do Senhor para você hoje é essa: esforça-te, tem bom ânimo. Observa, Josué tinha que pegar o povo, atravessar o Jordão, conquistar aquelas terras todas, como Josué e Jericó, melhor dizendo, e todas as outras terras, até entrar em Canaã. A promessa havia sido dada, mas havia uma batalha a ser realizada até que chegassem em Canaã. É para isso que o Senhor estava dizendo, tenha bom ânimo, esforça-te, porque os desafios serão muitos. Eu observo que logo de início estava o Jordão, e você vai se lembrar comigo que Josué já tinha estado com Moisés quando o Mar Vermelho se abriu. Eu fico imaginando eu ou você,
Se você já esteve com alguém que realizou um grande feito, uma grande obra, algo extraordinário, sobrenatural, e agora chega a sua vez, você não vai ter medo? Você não vai ficar assustado? Não vai ficar preocupado? Não vai surgir na sua mente perguntas mais ou menos assim, e se não der certo? E se o Jordão não abrir? O que vai acontecer comigo? Esse povo vai me apedrejar, ninguém vai acreditar em mim. Tanto é que o Senhor disse para Josué, eu serei contigo, como eu fui com Moisés. O Senhor estava reafirmando a promessa que ele tinha feito a Moisés, agora fazendo a Josué de que ele não os deixaria. Nessa noite, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Você está vivendo situações que eu desconheço, mas a palavra do Senhor, ela é verdade. Ontem, hoje, amanhã, de manhã, de tarde, de noite, no início da semana, no fim, no meio da prova, durante a prova, no fim da prova, no início da prova, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa ter. E a palavra de Deus para você hoje é essa. Não tenha medo, tenha ânimo, esforça-te, porque o Senhor está contigo, Ele vai te ajudar. Agora observa, o fato de Deus nos dar uma promessa e dizer que está conosco, não quer dizer que a gente pode fazer da nossa vida o que a gente quiser. A gente precisa obedecer. E o Senhor vai dar as orientações a Josué. E Ele vai dar as orientações ao povo. O Jordão vai abrir, mas tem todo um procedimento até o Jordão abrir. E aí você vai observando que o Senhor está dizendo, tenha ânimo, mas obedeça. Esforça-te, mas obedeça. Porque esse é o caminho para a gente alcançar as grandes vitórias. Observa que o povo andou no deserto 40 anos, mas o povo só andou. Não era para o povo morar no deserto, morrer no deserto, ficar no deserto. O deserto não era o ponto final. O deserto era o meio, o deserto era o processo. No deserto aconteceram muitas coisas, livramentos, provisão, socorro, maná todos os dias, água que saía da rocha, os inimigos sendo vencidos. Por quê? Porque o Senhor tinha dito, se vocês forem fiéis, se vocês andarem comigo, era essa a promessa que o Senhor havia feito com Moisés. Não é? Tanto é que quando o povo começou a se desviar, o Senhor falou com Moisés, eu não ando mais com esse povo. Mas Moisés foi lá, falou com Deus, e Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? E não que Deus estivesse fazendo nada errado, mas Deus voltou a considerar todas aquelas coisas. Então, o Senhor foi fazendo muitos milagres. O deserto estava no meio, Canaã estava lá no final. Moisés não pôde entrar em Canaã. E agora Josué precisa tirar o povo dali da onde eles estão e levá-los até Canaã. E todo um processo para acontecer. E a palavra do Senhor, o encorajamento do Senhor era esse: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Várias vezes essa palavra é repetida. Versículo 6, versículo 7, versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. Querido, eu quero que você medite nesta palavra e que você tome para você como uma injeção de coragem, como um remédio para fortalecer você, como um tônico para a sua saúde espiritual. Esforça-te. Deus não tem negócios com quem retrocede. Deus não tem negócios com quem simplesmente para porque está com medo. A ordem de Deus é para marchar. Muitas vezes as ordens de Deus são meio que absurdas para nós. Marchar para dentro do mar, enfrentar situações que eu desconheço, sair como Abraão saiu, vai por aqui, eu vou te mostrar o caminho, porque eu vou te dar uma terra. Essa bênção da terra prometida é a bênção que o Senhor havia prometido a Abraão lá no início da sua caminhada. E o Senhor continua falando conosco hoje, esforça-te, tem bom ânimo. Talvez você esteja diante de situações que para você não tem como resolver. Quem sabe uma situação financeira
quem sabe uma perseguição que você tenha sofrido, às vezes coisas lá do seu passado que você anda carregando fardos e fardos e fardos, e isso tem feito você desanimar, pensar em desistir, quem sabe um casamento que não está dando certo, filhos rebeldes, talvez você tenha até um ministério, quem sabe você que está me ouvindo é alguém envolvido na obra de Deus e você está cansado, porque por mais que você faça, parece que você não chega a lugar nenhum, não vê nenhuma oportunidade de crescimento, parece que tudo está travado na sua vida. O Senhor está dizendo para você, esforça-te, tenha bom ânimo. O Senhor que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir. O caminho é longo, 40 anos andando no deserto é muito tempo. Mas sabe o que o Senhor havia dito? Ou o que o Senhor disse a respeito disso? Deuteronômio, capítulo 8, o Senhor disse assim, eu te provei no deserto, eu te levei para o deserto, porque eu queria saber o que estava no seu coração. Nesse período de provação, até chegar no lugar que Deus tem para nós, o objetivo, seu sonho, seu projeto, vida pessoal, vida secular, vida ministerial, seja qual for, para chegar lá, no lugar que Deus tem para você, você precisa vencer todas essas etapas. Você vai vencer como? Olha, é interessante você falar outro idioma, é interessante você ter uma faculdade, é interessante você fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você pode fazer todos os cursos de teologia que você quiser. Mas, irmão, se você não acreditar que o Senhor está com você de fato, você não chega do outro lado. Você não vai alcançar a vitória do Senhor. Então, apesar de todos os recursos humanos que estão à sua disposição, a minha palavra é essa, esforça-te e tenha bom ânimo. Bom ânimo quer dizer, não desista nunca. Às vezes, tem dias que qualquer um de nós, servos do Senhor, nós não estamos derramando fé, ousadia, coragem. Nós temos medo e Deus sabe disso. Tanto é que alguém diz que para cada dia do ano há uma palavra bíblica dizendo, não tenha medo, não temas. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa limitação. Você acha que Josué era um homem despreparado? Não. Josué esteve nas maiores batalhas com Moisés. Josué é um homem de confiança, era um homem cheio de Deus, do Espírito Santo, ousado, de oração. Ele estava preparado, senão o Senhor não havia colocado, mas era só um homem limitado. E o Senhor estava dizendo, Josué, esforça-te, eu vou ser com você. Onde você pisar o seu pé, a terra é sua. Olha, eu vou junto com você atravessar o Jordão, eu vou junto com você conquistar as terras, eu vou junto com você até Canaã, mas você precisa se esforçar. Fique tranquilo, descansa o seu coração. Esses grandes gigantes, essas terras a serem conquistadas, esses desafios que estão diante de você, eles são grandes só para você. Para o nosso Deus não é nada. Observe que Deus, sabendo o tamanho de Jericó, uma cidade fortalecida por dois muros tão fortes que era possível andar de carro, nos carros daqueles tempos, construir casa. E o Senhor disse assim, dê voltas ao redor de Jericó. Olha que coisa absurda, dê voltas, 7 dias, 7 voltas. No 7º dia, 7 voltas. E depois na sétima você grita, os muros vão cair. Se Josué não tivesse acreditado, ele não teria vencido. Então, continue crendo e continue se esforçando. Esforço, às vezes, exige tanto da gente. O esforço é físico. O esforço vai fazer a gente suar. O esforço vai tirar a gente do comodismo. O esforço vai tirar a gente da zona de conforto. Mas é uma palavra vinda de Deus. Então, que essa palavra, esse exemplo, seja alimento para a sua alma nessa noite. Esforça-te e tem bom ânimo. Jesus, lá no Novo Testamento, algumas vezes disse aos discípulos, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. De novo, desafios,
De novo, homens comuns diante de grandes desafios e temendo. E a palavra de Jesus era a mesma. Era o próprio Deus, mais uma vez, falando aos corações tão frágeis, tão limitados e tão temerosos. Tende bom ânimo. Que o Espírito Santo te ajude nesta noite. Eu quero fazer uma oração. Gostaria que você agora orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Tua palavra é alimento, é socorro, a Tua palavra é escape, a Tua palavra nos livra, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra é tudo. Ela salva, ela liberta, ela é cura. Por causa da Tua palavra, nós temos todas as coisas e nós podemos viver todas as promessas. E a Tua palavra nesta hora nos diz desta forma, que nós temos que nos animar e nos esforçar. Ajuda-nos, Senhor. Muitos são os temores. Paulo diz que nós temos temores por dentro e por fora. Tem coisas que estão lá dentro da alma, as aflições da nossa alma, aquilo que as pessoas não vê. Senhor, os medos que fazem muitas vezes com que a gente fique paralisado, que querem roubar a nossa fé. E os temores por fora são os medos, Senhor, diante das coisas que nós estamos vendo e diante das quais nós nos sentimos tão pequenos. Mas nós queremos lançar ao Senhor todas as nossas ansiedades e queremos acreditar, confiar e descansar que esta palavra é a Tua palavra. E a Tua palavra não muda. Os céus e a terra vão passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Alcança o coração desta irmã, desse irmão, fortalece, dá ânimo, encoraja, Senhor, essas lágrimas, esse pranto, esse choro sem consolo, que ele seja consolado, fortalecido, porque nós não vamos ficar nesse deserto. Nós estamos indo para Canaã. Nós temos um destino preparado pelo Senhor, e lá está todas as vitórias e bênçãos que o Senhor tem nos prometido ao longo da nossa vida. Nós oramos porque cremos e terminamos, Pai, esse momento de reflexão, pedindo que o Senhor nos dê graça para continuar firmes. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.